Dívida dos Estados Unidos é tema da nossa conversa de agora com o Gilvan Bueno. Meu caro, seja bem-vindo à programação. Uma ótima noite a você. Gabriel, muito boa tarde. Vamos falar de um dos temas mais comentados nas principais mesas de negociação do Brasil. E aí, estão devendo muito os Estados Unidos? Devendo muito. Pela primeira vez aqui analisando, segundo uma reportagem que está no nosso blog, hoje, no orçamento de 2025, a previsão dos juros da dívida dos Estados Unidos, que é de 1,1 trilhão, foi maior do que o orçamento do Pentágono. Pela primeira vez isso aconteceu. E quando a gente olha o crescimento da dívida, quando Donald Trump assume em 2017, essa dívida era algo em torno de 19 trilhões. No governo Biden, essa dívida foi para 8,4 trilhões. E quando a gente começa a olhar a composição das maiores rúbricas dentro do orçamento, o que ganha é ali o Obamacare, né? Hoje o Obamacare tem um impacto muito significativo nessas contas, logo em seguida tem a Previdência Social. Então, sim, deve muito, Gabriel, e chama atenção porque, como você destacou anteriormente, o início do mandato do Donald Trump, em parceria com Elon Musk, era atacar essa questão dos gastos. E essa questão dos gastos, existe aqui um comentário de que foi realizado um saneamento, isso não procede, segundo algumas... nos Estados Unidos também tem um órgão parecido, como nossa instituição fiscal independente. Então, no Senado americano tem um órgão que fica analisando as contas públicas. Então, hoje, esse órgão identificou que essa economia não foi ali nos gastos obrigatórios, mas sim nos gastos discricionários. Então, existe aqui um desafio de como conseguir reduzir essa dívida. Gastos obrigatórios que são 60% de todo o orçamento dos Estados Unidos, muitas vezes reajustados pela inflação. A gente está falando de pensões, aposentadorias, Obamacare, Medicare, aposentadorias para militares veteranos dos Estados Unidos, que são um tema bem relevante por lá, afinal é um país que entra em muitas guerras, gasta muito dinheiro com defesa. Tudo isso causa um aumento das despesas dos Estados Unidos e não está sendo endereçado, pelo menos por enquanto, Gilvan. Isso, aquele raciocínio de sempre, que é como isso faz preço, né? Como essa informação faz preço. Pô, essa informação faz preço nos títulos públicos americanos. E como aconteceu e nossa programação destacou bastante, essa atuação do Scott Bessent comprando títulos japoneses, que foi a grande novidade do Scott Bessent nos últimos anos, uma coisa que não acontecia desde o Acordo de Plaza. Ele está olhando para aquele juros futuro de longo prazo. Então, os juros futuros de longo prazo, nessa janela de 10 anos, é os juros que os investidores começam a tentar entender a economia americana, e quando ela olha que esses gastos estão chamando a atenção, prejudicando as contas públicas, esses juros fica maior, e aí a gente percebeu aqui o Scott Bessent começando a comprar essas participações, dar liquidez aos títulos, principalmente os asiáticos. Hoje, um terço da dívida de emissão de títulos dos Estados Unidos está na mão dos estrangeiros, e o Japão aqui é um grande detentor. Então, ele começou a olhar para isso e fazer um movimento diferente, que deve chamar a atenção para os próximos anos. Eu tenho falado muito que o governo Trump ele não traz impactos agora, mas sim no final do seu governo, né? Essa questão de dívida pública, de pouca adesão aos títulos públicos americanos, dos principais detentores da sua dívida olhar para isso com outros olhos. Então, essa política fiscal é a grande tese de trazer uma outra moeda. Eu sempre tenho falado nessas discussões, Gabriel, de vamos construir uma outra moeda. Isso não é tão óbvio, demora em média 25 a 45 anos. Mas é um movimento que começa cada vez mais a ganhar representatividade. Agora, eu fiquei confuso, Gilvan. Scott Bessent fala que a recompra do título de tesouro não tem nada a ver com o preço das treasuries. Tem a ver com o quê, então? Muito bom. O Gustavo Franco gravou uma programação ótima, uma entrevista com o brilhante estrategista de política monetária da Warren, que está sempre aqui com a gente, um amigo querido. E o Gustavo Franco ele falava uma questão interessante, que era o seguinte: como é que o Banco Central faz equilíbrio contábil, né? Porque o ativo que ele tem não é ativo, porque é M1, ou M4, ou M2, ou M3, para quem gosta de política monetária, para quem estuda isso de economia de um outro campo. Então, o Banco Central não consegue fazer esse equilíbrio de caixa do que é ativo e do que é passivo. É uma ampla discussão sobre isso, principalmente com o fenômeno que nós tivemos aqui do Bretton Woods, dessa questão do dólar não ser mais uma paridade.
Então, conseguir identificar o que é ativo e o que é passivo no balanço é muito complicado, porque o Banco Central, uma hora ele é tomador, outra hora ele é credor, então tem essa dificuldade. Isso chamou muita atenção e é uma discussão, aí eu comecei a falar com alguns acadêmicos, que é o seguinte, essa questão de stablecoins, essa questão dos bancos centrais criarem suas moedas, como é que vai ser essa contabilidade monetária, essa separação. Então, para quem acompanha isso, não faz muito sentido, porque um banco central ele não tem essa questão de ativo e passivo tão claro como uma instituição financeira. Gilvan Bueno, quando a gente olha, por exemplo, para consequências do autoendividamento dos Estados Unidos, dá para falar também de consequências para nós aqui no Brasil? Essa discussão tem sempre aqui, assim, existe uma discussão que até quando nós não conhecíamos essa questão de endividamento 100%, né, o mundo tinha uma barreira. Você nunca pode passar 100% do que você gera de PIB. Então, essa discussão foi o que permeou. Quando o Japão começa a ter uma relação dívida-PIB de 130%, 150%, 200%, o mundo começa a falar assim, poxa, dá para se endividar mais em relação ao meu PIB, porque eu começo a gerar riquezas indiretas. E quando a gente tem ali aquele fenômeno da zona do euro, com os PEN, né, os PIGs, né, que era Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, se alavancando mais do que o PIB, o mundo começa a falar assim, olha, dá para se alavancar mais do que o PIB. A diferença é quando a gente olha o Brasil, e essa discussão, muitas pessoas falam que a gente tem uma preocupação, o brasileiro temos potências econômicas que estão 100% do seu PIB. Sim, só que você tem uma diferença, a relação de ganho. Os Estados Unidos têm um dos melhores salários médios. A gente sempre fala, né, que o Mississippi, que é o pior estado americano, é melhor que pelo menos 3 potências europeias. Então, essa renda per capita dos Estados Unidos permite esse valor incremental na sua receita, a parte de inteligência, educação, o mercado de capitais, dá uma vantagem competitiva que outros países não têm. Então, esse é um ponto bem legal aqui, Gabriel, por quê? Porque nessa composição, os Estados Unidos podem ter uma alavancagem maior, mas que o Brasil não pode ter. Então, o Brasil não pode falar assim, vou passar 100% do meu PIB, porque 70% da população ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Até uma próxima, meu caro. Uma ótima tarde a você. Para você também, uma ótima tarde para você, nossa audiência. Valeu.